A floresta amazônica, intensa, misteriosa e viva. Com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, esse bioma é um dos mais biodiversos do planeta. Por trás do verde intenso e dos sons da mata, esconde-se um mundo de criaturas surpreendentes. Nos galhos mais altos, entre as folhas que tocam o céu, está o bicho preguiça. Com movimentos lentos e aparência tranquila, ele é um dos símbolos da serenidade da floresta. Deslizando silenciosamente pela mata, encontramos a onça pintada. Majestosa e ágil, é a maior felina das Américas e uma predadora habilidosa. Entre as árvores a gente encontra o macaco bugio, que se destaca com seus uivos potentes, que ecoam por quilômetros, marcando território e comunicando-se com outros grupos. E não podemos esquecer da vibrante arara azul, com suas penas coloridas e voos graciosos, enchendo a floresta de vida e cor. E esses são apenas alguns dos incríveis habitantes da floresta amazônica. A cada passo dentro da floresta, o cenário muda. A luz fica mais suave, porque é filtrada pela copa das árvores. O ar é úmido e pesado, cheio de vida. Aqui no solo da Amazônia nós encontramos criaturas que estão adaptadas ao clima sombrio e úmido, e também ao silêncio. São animais que dependem do faro, da camuflagem e da paciência para sobreviver. A gente pode começar com o tamanduá-bandeira, um verdadeiro especialista na arte da descrição. Com suas garras longas e focinho comprido, ele vasculha o chão da floresta em busca de cupins e formigas. A língua dele, comprida e pegajosa, pode parecer um pouco desajeitada, mas ele consegue capturar mais de 30 mil formigas e cupins em apenas um único dia. E quando é ameaçado, ele não hesita de usar as suas garras afiadas. E elas são capazes de afastar até grandes predadores. Camuflada entre galhos e folhas secas, nós encontramos a sucuri, que também é conhecida como anaconda, e é uma das maiores serpentes do mundo. A sucuri, ela não é venenosa, mas ela compensa isso com força bruta. Com seu corpo musculoso, ela se enrola em torno da presa e a esmaga com uma força devastadora. Apesar da sua fama assustadora, até temos filmes aí de anaconda, raramente ela representa um perigo para os humanos. O clima abafado e a vegetação densa da floresta amazônica também é o lar ideal para o jabuti-piranga. E ele é um dos répteis mais emblemáticos da região. De andar lento e expressão simpática, esse jabuti passa grande parte do tempo em busca de frutas caídas e folhas frescas. Além disso, ele vive por décadas, sendo considerado um símbolo de longevidade para muitos povos amazônicos. E enquanto nossos olhos estão no chão, a floresta não fica em silêncio. O canto ritmado desse colorido galo da serra ecoa pelas encostas úmidas. Esse pássaro, com a sua plumagem alaranjada e vibrante, realiza verdadeiros rituais de dança para atrair suas parceiras. E o seu visual chamativo contrasta com a mata sombria ao seu redor, tornando um dos pássaros mais fotografados da Amazônia. A floresta pulsa em cada canto. Cada folha, cada tronco, cada sombra pode esconder uma nova descoberta. A Amazônia não vive só de folhas e árvores. Boa parte de sua vida pulsa sobre a superfície de rios escuros, dos igarapés silenciosos e das águas barrentas, que cortam a floresta como veias cheias de energia selvagem. É aqui, nesse mundo aquático, que encontramos criaturas tão incríveis quanto as que vivem em terra firme, e em alguns casos são ainda mais misteriosas. Temos como exemplo o peixe-boi da Amazônia. Com seus movimentos lentos e o seu corpo arredondado, ele pode flutuar como se fosse um balão sob a água, mas ele alimenta-se apenas de plantas aquáticas. E, infelizmente, a sua presença é cada vez mais rara, ameaçada, é claro, pela caça e pela destruição do seu habitat. Encontrar um peixe-boi na natureza é como ver um fantasma gentil deslizando pelo rio. Agora, uma criatura mais veloz e desconfiada é o boto cor-de-rosa. Outros símbolos das águas amazônicas e também do folclore nacional. Inteligente e brincalhão, esse golfinho de água doce é cercado por lendas.
Dizem que ele se transforma em homem em noites de festas para atrair mulheres. Mas por trás do folclore tá aí um predador ágil. E ele tem ecolocalização precisa e um papel vital no equilíbrio do ecossistema fluvial, no fundo iodoso dos igarapés. Uma ameaça silenciosa e com garras afiadas está à espreita. Apesar da fama exagerada de devoradora e implacável, a maioria das piranhas preferem fugir do que atacar. No entanto, quando o alimento é muito escasso ou até mesmo elas se sentem ameaçadas, elas podem atacar em grupo e com rapidez assustadora. Os seus dentes são muito afiados, como esse da foto aqui. E as suas mandíbulas são feitas para cortar. E elas não perdoam distrações. Se a gente mergulhar um pouco mais fundo nos rios amazônicos, nós vamos ver um verdadeiro colosso, o pirarucu. Conhecido como o gigante da Amazônia, esse peixe pode ultrapassar os seus 2 metros de comprimento. É um caçador voraz e também um respirador de ar atmosférico, porque ele sobe à superfície regularmente para respirar. O pirarucu tem uma espécie de pulmão para isso. Durante muito tempo ele foi intensamente pescado, mas hoje os esforços de conservação têm ajudado a manter a sua população estável. Mas as águas amazônicas escondem segredos que ainda estamos longe de conhecer por completo. Mas uma coisa é certa, nos rios amazônicos, cada mergulho pode revelar um novo enigma. Quando o sol começa a se pôr e se esconder atrás das copas das árvores, a floresta começa a mergulhar em uma escuridão. E um novo espetáculo começa. O silêncio do dia dá lugar a sons e estalos misteriosos. Estalidos, assobios, coachares e rosnados preenchem o ar. A floresta à noite não dorme. Ela acorda com outras criaturas. E muitas delas são praticamente invisíveis à luz do dia. E na sombra, espreitando entre as folhas secas, surge a jaguatirica. Esse felino ágil e solitário é um caçador noturno de excelência. Seus olhos grandes captam até o menor dos movimentos, e as suas patas silenciosas o tornam praticamente invisível. Ele se alimenta de roedores, aves e pequenos répteis, sempre agindo com precisão cirúrgica, como a maioria dos felinos. E quando a gente vai falar de um ambiente um pouco mais acima, nas árvores, nós temos os morcegos que comem frutas. E aí eles começam seu turno. Apesar da má reputação dos morcegos, a maioria dos morcegos amazônicos comem apenas frutas. E eles são essenciais para as florestas, porque eles espalham sementes por grandes distâncias, ajudando assim na regeneração do ecossistema. Inclusive, sem eles, muitas das árvores não existiriam. E perto do chão úmido a gente vê o brilho da rã arborícola, que reflete a pouca luz da lua. Colorida e pequena, ela tem uma pele permeável e delicada. E algumas espécies até carregam toxinas poderosas, que são defesas naturais contra alguns predadores. O seu coachar ecoa durante a noite e faz parte da sinfonia que embala a selva até o amanhecer. E aí entre os galhos surge uma outra criatura, a coruja da mata. Com seu voo silencioso e seus olhos penetrantes, ela caça com uma precisão assustadora. Ratos, insetos e até pequenas serpentes fazem parte do seu cardápio. Ela observa tudo, quase imóvel, como uma guardiã da noite amazônica. A floresta noturna é um universo à parte. É quando os olhos humanos falham que os sentidos da natureza mais aguçam. E é nesse silêncio escuro, cortado por ruídos misteriosos, que a Amazônia mostra mais uma vez a sua face verdadeira, selvagem, ancestral e viva. Afinal, a floresta nunca dorme. E mesmo quando saímos dela, ela continua lá, respirando, pulsando, esperando ser redescoberta a cada novo amanhecer. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa aquele joinha no vídeo, e até a próxima. Obrigado por ter assistido até o final.